Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, falou que espera uma recessão nos Estados Unidos daqui a 6 a 9 meses. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho sobre isso e também trazer um pouquinho da fala do Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo e um dos bancos que mais tem influência na economia dos Estados Unidos. E evidentemente, se um banco tem influência na economia dos Estados Unidos, por consequência ele vai acabar tendo influência na economia mundial. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que esse assunto é muito importante. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo aqui, antes de comentar com vocês aqui a fala, a citação do CEO do JP Morgan, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Nós evidentemente não temos o mesmo nível de influência do CEO do JP Morgan, mas sabe por que a gente não atingiu esse patamar de influência? Porque provavelmente você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, você não tem comentado nos nossos vídeos e você também não tem deixado o seu like no final de cada vídeo que você assista. Então, se você quer mudar esse patamar que nós estamos atualmente, se você quer fazer com que o empreendedor do futuro cresça cada vez mais, eu dependo demais do seu apoio, porque isso aqui é um trabalho em conjunto, meu com vocês. É um trabalho onde eu trago aqui sempre os melhores vídeos possíveis sobre os principais assuntos relacionados com negócios, empreendedorismo, finanças, investimentos, e a única coisa que eu peço de vocês é o apoio de vocês aqui, sempre comentando no nosso vídeo, sempre deixando like e sempre também assistindo o vídeo até o final, porque isso realmente ajuda demais. Então a única coisa que eu peço para vocês é isso daí, você pausar esse vídeo, clicar aqui embaixo, comentar alguma coisa para ajudar no engajamento desse vídeo e no final, claro, se você realmente tiver gostado do conteúdo, deixando o seu like, beleza? Bom, então, sem mais enrolação, vamos àquilo que você está interessado, que é a fala do CEO do JP Morgan. Bom, uma coisa que nós temos que chamar a atenção aqui, que vale muito a pena olhar de perto, é a questão que o CEO do JP Morgan falou que é esperado uma recessão nos Estados Unidos entre 6 a 9 meses. Quando falamos de economia, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de precisação de datas, essa questão de você colocar que algo vai acontecer especificamente em um determinado momento. Porque a economia, como vocês podem analisar em qualquer currículo de faculdade, economia não é uma ciência exata, economia é uma ciência humana. Ciências econômicas é uma ciência humana. Porque se a gente for analisar a economia em si como um todo, tudo que acontece na economia é um reflexo das decisões, é um reflexo das atitudes tomadas pelo ser humano. Então, imagina que a economia é como se fosse um organismo vivo que está em constante mudanças, assim como nós. Eu estou aqui conversando com vocês, se eu tiver contato com uma bactéria, por exemplo, a questão da reação do meu organismo muda totalmente. Então, economia é exatamente a mesma coisa. Cada coisinha que vai acontecendo no dia a dia das empresas, cada coisinha que vai acontecendo no dia a dia dos países, pode alterar totalmente como a economia vai indo. Pode fazer com que a inflação suba, pode fazer com que a inflação caia. Cada decreto novo que um governo lança influencia diretamente no resultado daquela economia. Então, quando a gente tem essa precisão de datas, tome muito cuidado, tá? Porque, do meu ponto de vista, hoje a gente não tem nenhuma tecnologia possível que pode fazer com que a gente tenha essa precisão de datas, que determine realmente que isso vai acontecer daqui a 6 meses, isso vai acontecer daqui a 9 meses. Então, sempre que eu vejo algum assunto relacionado com economia, colocando esse período específico quando algo vai acontecer, eu já fico meio pé atrás, eu já fico, não sei, porque uma coisa é certa, a gente sempre vai ter período de recessão econômica, a gente sempre vai ter crise econômica. Se a gente for pegar aqui um período abrangente, a gente pode falar, por exemplo, que a gente teve lá a Grande Depressão de 1929, que impactou diretamente os Estados Unidos e o mundo como um todo. Depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que também trouxe graves consequências econômicas para a Europa como um todo. Depois disso a gente teve a Guerra das Coreias, que foi lá em 1968 e 1969, que também influenciou diretamente na economia mundial. Depois disso a gente teve um grande período de alta da inflação nos Estados Unidos durante a década de 1970. Depois disso a gente teve
a crise dos tigres asiáticos em 1995 a 1997, depois em 1999 a gente teve uma crise econômica no México, depois em 2000 a gente teve a crise da bolha, a crise das .com, né, a bolha da internet, quando teve a virada do milênio. Depois disso, em 2002, aqui no Brasil, a gente teve uma crise do alta do dólar na eleição lá do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que o dólar chegou a 13,40, um negócio histórico, subiu de 1,70 para 13,40 durante a eleição. Depois que ele foi eleito, as coisas deu uma normalizada. Depois, em 2008, a gente teve a crise da subprime. Depois de 2008 veio a crise da Covid, que eu não posso comentar muito aqui, senão esse vídeo desaba o engajamento. E hoje estamos passando por um outro momento de crise também, sem nem ter saído de um, já entramos em outro, que é a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que também tem impactado demais, e isso é um dos principais motivos que o CEO do JP Morgan aponta dessa iminente recessão nos Estados Unidos, por causa que desde que iniciou a crise da Rússia contra a Ucrânia, o que a gente teve foi uma diminuição muito gritante da quantidade de gás que chegava na Europa, porque a Rússia era o principal fornecedor de gás natural da Europa. A Rússia simplesmente parou de enviar o gás natural para a Europa, com isso a Europa teve que procurar outros fornecedores e outras matrizes energéticas para servir e suprir a necessidade que eles tinham de energia. Com isso eles começaram a comprar cada vez mais petróleo, cada vez mais carvão, e esses commodities aumentaram demais o preço. Com isso aumentou também demais o custo de energia na Europa como um todo. Para vocês terem uma ideia, inclusive eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, vou estar deixando esse vídeo linkado aqui em cima, dá uma olhadinha que eu garanto para vocês que vale muito a pena, comentando sobre a crise energética da Europa. Lá nesse vídeo eu cito para vocês que desde o início de 2022 até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, já tivemos um aumento de mais de 60% na conta de energia do Reino Unido. Tudo isso ocasionado por causa dessa guerra. E evidentemente a inflação nos países veio crescendo demais. Se olharmos os Estados Unidos, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos atingiu o maior patamar dos últimos 40 anos, chegando na casa de 9%, coisa que não acontecia desde 1980. Então estamos falando que praticamente uma nova geração inteira está passando pelo primeiro momento de uma inflação de 9% no seu país, coisa que se viesse aqui para o Brasil ia estar totalmente acostumado. 9% ia comemorar porque ia achar que a inflação foi baixa naquele ano. Lá nos Estados Unidos isso é novidade. Para muitas pessoas, para praticamente uma geração, isso nunca tinha antes acontecido. Então é importante de observar que realmente são pequenos fatores que vão ocasionando em diferentes pontos do mundo que acabam impactando o mundo como um todo. Então eu fiz esse pequeno retrospecto aí falando das crises para vocês entenderem que realmente uma coisa é certa, a gente sempre vai ter momentos de crise econômica e provavelmente a próxima crise vai ser sempre mais forte e mais maléfica do que a última que a gente enfrentou. Nesse retrospecto que eu fiz para vocês foi basicamente isso que aconteceu. Toda nova crise foi muito maior do que a anterior e todas a gente conseguiu superar. Então, o que a gente pode cravar é que a gente sempre vai ter uma nova crise. Porém, a gente não pode precificar, a gente não pode colocar quando isso vai estar acontecendo. Então, eu concordo sim com essa visão do CEO do JP Morgan. Eu acredito que já estamos, na verdade, nesse período de recessão, porque a gente teve o Banco Central dos Estados Unidos aumentando a sua taxa básica de juros depois de muitos anos, depois de mais de 20 anos aí, que a sua taxa básica de juros sempre ficou ali na casa de 0,25% até no máximo 1,75%. Eles tomaram a decisão de aumentar a sua taxa básica de juros e com isso basicamente o que a gente tem é uma diminuição da oferta de dólar no mercado. A gente tem cada vez menos dólar em circulação no mercado. Como o dólar é uma moeda que a gente usa como parâmetro mundial, onde os países negociam em dólar, ela é a moeda do mundo, a moeda de comércio internacional é o dólar. Você diminuindo a oferta de dólar, o que você acaba ocasionando é uma escassez de dólar no mundo como um todo. Com isso, você diminui a quantidade de dinheiro em circulação. Então, com isso, você acaba causando um período de depressão econômica ou, se for algo mais leve, um período de recessão econômica. Um período onde você vai ter uma diminuição natural do PIB dos países, um período onde você provavelmente vai ter uma diminuição da produção, um período onde você vai ter, talvez, um período ali onde a população como um todo vai sofrer muito mais, porque você vai ter um aumento do desemprego, você vai ter um desincentivo do empreendedorismo,
empreendedorismo e com isso fica-se durante um período, num momento realmente muito mais delicado. Mas assim como eu falei para vocês, isso é o ciclo natural das coisas e a gente tem que entender que de todas as grandes crises que já passamos, conseguimos passar por todas vivos e continuar aí. Essa tá vindo muito mais forte do que as anteriores, sem dúvida nenhuma, mas todas as outras a gente também pensou que essa poderia ser o caos, poderia ser a gente não teria como escapar dessa grande crise, mas de todas essas a gente conseguiu superar e saiu cada vez mais forte. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que na verdade já estamos nesse período de recessão econômica. Não vou precificar para vocês aqui porque eu estaria sendo redundante e hipócrita em relação a tudo que eu venho falando para vocês nesse vídeo aqui. Se eu falasse para vocês que vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, eu simplesmente não tenho a mínima ideia de quanto tempo vai durar. Eu espero que dure o mínimo de tempo possível para que a gente possa voltar a se recuperar. E falando um pouco da situação do Brasil perante a tudo isso, eu acredito que durante esse período de recessão econômica, o Brasil provavelmente será um dos países menos afetados perante a tudo isso, porque o grande foco do Brasil é exportação de commodities agrícolas e minérios. Commodity, para quem não conhece o termo, é basicamente matérias-primas que a gente produz e vende para depois se tornarem produtos industrializados que vão ser revendidos até mesmo para a gente que vendeu a matéria-prima ou para outros países. Então, produtos como café, soja, quando a gente fala sobre minérios, ferro, cobre, níquel, entre várias outras opções. O Brasil, como o foco do Brasil é exportar commodities, mesmo que a gente esteja falando do pior cenário possível, onde os países vão diminuir demais os investimentos deles e vão diminuir demais a importação de produtos, uma coisa é certa que eles vão continuar comprando, comida. Como o Brasil vende muita comida, o Brasil vende muita carne, o Brasil vende muito produtos agrícolas, provavelmente esses países vão continuar comprando do Brasil e o Brasil vai ser pouco impactado, falando de termos internacionais em relação a isso. Então eu acredito que hoje, pensando do ponto de vista estratégico, talvez o Brasil seja um dos países menos afetados por esse período de recessão que estaremos enfrentando de agora para frente. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das ideias que eu apresentei para vocês aqui, eu peço um pequeno favorzinho para você. Primeiro, que você comente o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. Claro, também qualquer crítica ou elogio que você tenha é muito mais do que bem-vindo, que eu sempre leio todos os comentários de vocês. E se você realmente gostou do conteúdo, eu peço que você divulgue esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas, porque realmente você me ajuda demais quando você faz isso. E tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.